Fala galera, então, experimentos da física quântica que colocam a realidade, como percebemos, em xeque. Basicamente, vou resumir aqui bastante, porque o assunto é bem complexo, né? Física quântica e tal, tem muitas teorias, matemática, enfim. Mas de um termo prático, para vocês entenderem por que a física quântica coloca a realidade em xeque. A realidade como nós percebemos e como estamos habituados a conhecer e que nos ensinaram, né? É que basicamente tudo são ondas e que tudo que existe são flutuações desse campo infinito de ondas. E os cientistas perceberam que tinha algo errado com dois experimentos básicos, tipo básicos assim da física quântica, né? Que são bem complexos e até hoje tem muitas discussões sobre o que eles realmente significam. Mas nesses estudos que eu falo aqui do canal, desses físicos, Nassim Haramein, Walter Russell, Gerrit Lise, eles já meio que fizeram uma teoria unificada de tudo e eles estão agora tentando publicá-la, né? Essas teorias para a mainstream, a ciência mainstream, aceitá-la. E digamos que tem dois experimentos. O primeiro é o experimento da dupla fenda, do Thomas Young, e o segundo é o experimento do entrelaçamento quântico, que quem provou matematicamente que era possível foi o John Bell, pela questão dos spins dos elétrons estarem entrelaçados numa distância infinita e não mudar a informação, não mudar o tempo de interação. É como se a informação dos spins corresse esse espaço-tempo, né, que eles falam, instantaneamente, saca? Mais rápido que a velocidade da luz, tipo, instantaneamente mesmo. E o primeiro experimento da dupla fenda mostra que, por exemplo, tem uma partícula e tem duas fendas para a partícula. Imagina que isso aqui é uma pedra. E os cientistas jogaram essas pedras através dessas fendas para perceber que padrão que fazia aqui. E o padrão que se notou foi um padrão de interferência de ondas, assim, ó. Como que uma pedra jogando só por duas fendas vai fazer um padrão com mais fendas, como se tivesse mais fendas? Porque houve uma interação, uma interferência, como se tivesse uma onda interagindo e fazendo interferência construtiva, que é uma propriedade ondulatória, né? Que se fosse uma pedra real só, não ia fazer esse padrão aqui, ó. Ia fazer isso aqui, né? Porque uma pedra jogando, só tem esses dois buracos para passar, ia fazer tipo um padrão aqui, jogar uma pedra aqui e fez esse padrão. Mas como eles jogaram e fizeram esse padrão, eles perceberam, pera, então os elétrons não são partículas, não são pedras sólidas, são ondas. Aí que entrou a polêmica, eles colocaram então um medidor aqui, ó. Digamos que para observar o que acontecia aqui, se essas partículas se interagiam, para ver se essas partículas se interagiam entre si e fazia esse padrão ondulatório. E quando eles colocaram esse medidor aqui, ó, para ir lá pro computador e tal e perceber o que acontecia, o padrão sumiu e virou uma pedra. Tipo, what the fuck, mano? E quando eles, não, então deve ser o medidor que está fazendo essa alteração, atrapalhando a interação das ondas. E então eles tiraram o negócio, aí quando eles tiraram, fez o padrão de novo, o elétron. Aí tipo eles, what the fuck? Aí depois eles colocaram de novo e desligaram da tomada, assim, digamos assim, o medidor. E quando eles desligaram da tomada, fez de novo o padrão de ondas. Aí eles, velho, então o elétron sabe que está sendo observado, medido, e eles chamaram isso de colapso da função de onda, porque a onda entra em colapso e perde a propriedade ondulatória quando ela está sendo observada, medida. E isso tem a ver com a questão de que, como tudo são ondas e não partículas, eles entraram nessa dualidade de onda-partícula, só que não existe partícula, mano. Esse colapso só acontece por conta de que você vai medir uma onda estacionária e entra nessa questão de colapso, ela perde essa propriedade de interação, de você mediu ela, então você definiu ela. Então meio que o elétron se define quando você define ele. E tem vários experimentos que colocam essa questão da realidade, tipo, tem uns experimentos mais atuais que fizeram com medidores, computadores, né? Tipo, eles deram o nome dos computadores com nomes de pessoas, tipo João, Maria, José e sei lá, e Bruno. E os computadores, dois mandaram partículas sem saber que partículas são para cada computador. E cada computador identificou aquelas partículas como uma diferente da outra, sendo que eram as mesmas. Então, a partir do observador e da interpretação, da medição do computador, sei lá, a realidade se torna, digamos que, colapsável, moldável pela observação / medição.
Porque quando você mede, você define o campo infinito de ondas, igual eu falei das flutuações, você cria uma realidade, você cria uma interpretação, você cria uma limitação para aquela onda que era infinita, que estava interagindo com o campo de ondas, torna ela uma onda específica. Por isso que ela colapsa, ela entra em uma onda estacionária. É isso que eu sempre explico aqui. Isso é o colapso da função de onda, a escolha. Sabe? As ondas sabem quando elas são colapsadas. Só que isso a galera, então, o mundo não é subjetivo. Então o mundo não é objetivo, é subjetivo. Digamos que por conta dessa interação com o campo, as coisas que estão em maior tamanho, tipo pessoas ou planetas, sei lá, imagina. Essa interação com o campo se torna menos visível por conta da nossa escala humana de percepção. Mas quando você vai mais a fundo, em coisas mais pequenas, essa interação com o campo, por conta da escala, né, se torna mais visível. Isso foi também mostrado no experimento chamado de experimento das ondas pilotos, que eles colocavam gotículas em uma bacia que ficava tremendo assim, ó, e elas fazem flutuações, elas fazem as gotículas flutuarem a partir dessa vibração. É como se fosse a vibração do campo 3D, né? Na verdade, a bacia só mostra a superfície, mas imagine que essas flutuações são num campo 3D, né? Tridimensional, igual o universo é. E esse colapso se torna em uma esfera, né? Uma partícula, uma onda estacionária. Por isso que tudo é esférico no universo, tudo está colapsando em formas esféricas. E a geometria sagrada explica isso na questão do colapso do vácuo, que eu explico aqui da geometria do espaço-tempo, da flor da vida e tal. Tá vendo como tudo se conecta? Então, nesse colapso e nessa interação do campo infinito de ondas, imagine que as flutuações são dadas assim. Imagine que o campo é assim, ó. É em 3D. E o colapso se dá aqui, ó, no centro, saca? Imagine que isso aqui é o centro do colapso da função. E a onda está colapsando aqui, ó, em 3D. E esse aqui são as órbitas dos átomos. Isso aqui é o próton, né, que é a singularidade, um buraco negro. E esses aqui são as órbitas dos elétrons, que tende a formar eles falam que é princípio da incerteza, porque eles não conseguem medir a posição e o momento, porque é tão rápida a interação nesse campo, por conta da escala, que nós percebemos como uma superposição. Mas essa superposição, na verdade, tem uma órbita estabelecida, né? Ela é tão rápida de flutuações, que por isso que ela não anda daqui para cá, ela meio que flutua e desflutua, como se fosse pixels da tela de um computador, por conta da constante universal do movimento aqui. Tipo, digamos que as constantes matemáticas desse universo permite que percebemos só essas interações visíveis, sacou? Colapsáveis. Por isso que às vezes a gente não percebe algumas interações no campo e a gente, foi teletransportado. Igual também o entrelaçamento quântico. Só por conta que a gente não consegue medir a velocidade da informação de um spin up e o spin down um lado do outro, a gente fala que teletransporte. Não, na verdade, ela materializou, desmaterializou e materializou lá do outro lado no campo 3D da nossa percepção humana visível. É bem complexo essas coisas porque buga muita mente, mano. É como se fosse flutuações num campo 3D do universo, como se a realidade fosse holográfica de uma certa percepção só pra gente, saca? Igual eu falei, como se nós estivéssemos em ressonância com essa constante aqui universal, com essa realidade, com esse universo. Por isso que percebemos as coisas assim. E esse experimento da dupla fenda, igual eu falei, por conta da escala, não foi só com elétrons, cara. Eles fizeram até com moléculas. Moléculas já é um tamanho absurdamente maior que um elétron. Eles nem sabem o tamanho de um elétron. Eles só percebem o elétron. O elétron é muito pequeno. E eles já fizeram esse experimento com moléculas, jogaram moléculas na dupla fenda e a molécula fez uma interferência construtiva. É como se a molécula se interagisse melhor com o campo de ondas e percebesse melhor. Então, se digamos que uma consciência maior jogasse vários humanos, falando assim, na dupla fenda, os humanos iam fazer uma interferência de ondas, porque ele ia perceber a interação do campo dos humanos, das ondas da escala humana, entendeu? Então, essa pessoa nessa escala ia perceber também o colapso da função que percebeu os humanos, saca? Então, os humanos estão nessa onda estacionária aqui, nesse colapso estacionário dessa onda. Só que como a biologia da nossa medição é o centro, né? Então, por isso que tudo está baseado nos nossos cálculos a partir das nossas medidas. Bem, é um assunto muito complexo, se você falar assim. Eu estou tentando explicar de uma forma mais leiga assim possível, mas essa explicação que eu estou dando é muito avançada. Se você ver o vídeo
mais vezes e pesquisar outras coisas, essas referências que eu dei aqui, Nassim Haramein, Walter Russell e Geometria Sagrada, você vai perceber que é isso que eu estou falando. Não que eu encontrei a verdade, cara. É tipo, algumas pessoas conseguem chegar a essa mesma conclusão estudando essas paradas, mano. O Nassim Haramein, igual fala aqui direto no canal, ele chegou nessas conclusões também. Então, quando uma pessoa fala, o colapso da função de onda se deu da minha escolha. Na verdade, o colapso já está acontecendo toda hora, mano. Só o ato de você mexer a mão já é você colapsando a onda aqui, ó. Colapsando a onda através do espaço, através das flutuações. Agora, as outras coisas que você está, tipo, escolhendo, igual a lei da atração que você fala, está colapsando através das interferências do campo. Então você, eu escolho tal emprego, sei lá, tal coisa a fazer. Até essa coisa vir, ela está interagindo com várias outras escolhas do seu pensamento. É aquela lei hermética, né? Assim em cima como embaixo. Então, se no limiar lá do limite das constantes universais em harmonia, em sintonia com você, acontece essa interferência de ondas e de medição, então no campo também das ideias e dos seus pensamentos, da sua interação com o meio, com os seres humanos, também se dá a uma questão de ondas que você colapsa, sacou? Colapsa no sentido de escolher, você tem o poder de escolher, tipo o livre-arbítrio, falando assim. Caraca, viajei demais, né? Acho que o povo não vai entender nada do que eu falei. Resumindo, é como se tudo fosse ondas, e essas ondas são colapsos de flutuações de ondas estacionárias. E quando percebemos essas flutuações, nós colapsamos ela em uma realidade. Se você perceber outras partículas de outro jeito, você pode colapsar aquela onda de outra realidade. Então, basicamente, tudo é feito da mesma essência, só que de diferentes padrões. E como o padrão é menor lá no campo quântico, então alguns padrões se tornam quase muito iguais, por isso que podem colapsar uma partícula ou uma outra, sendo que era para ser a mesma. Por isso que as pessoas pensam que então a realidade não é objetiva, os físicos quânticos falam, né? Não é objetiva por conta que você consegue colapsar muito mais de uma forma moldável no campo quântico através de alguns aparelhos. Enfim, é isso. Depois farei mais explicações sobre esses assuntos, que é muito complexo, mano. Porque o universo é muito complexo. E isso aqui é só, tipo, o que a gente percebe. Imagina as outras coisas que a gente não sabe, né? E tamo junto, se inscreve no canal. É nóis.